tempo. Boa noite, eu sou Marcelo Araújo, jornalista, escritor e artista visual. Nós estamos aqui para mais uma live. Hoje teremos como convidada a Adriana Bertolucci, que vai falar sobre uma iniciativa, um projeto de incentivo à leitura para as crianças, formando leitores desde cedo. Muito importante esse projeto. Esperando a Adriana entrar, acabamos de nos falar, ela já deve estar chegando na área para começarmos a nossa live. A live, hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Boa noite a todas que estão entrando aí, todas as nossas convidadas chegando, esperando a nossa entrevistada entrar. Ela deve estar chegando já, acabamos de nos falar, tem coisa aí de menos de 5 minutos. Ela já está preparada. Está chegando Renata Caldas, Maurício Lins lá de Campinas, Renata Caldas de Pernambuco, Vanessa de Brasília, Cristiane Bertolucci. Eu não conheço todo mundo, mas todas, mas boa noite a todas que estão chegando. Dentro de alguns instantes teremos aí a Adriana Bertolucci entrando aqui no nosso perfil para fazer essa live sobre o projeto Marandubinha. Vai nos explicar dentro de alguns instantes do que se trata essa bela iniciativa. Boa noite. Evelyn de Goiânia, seja muito bem-vinda. Grande cidade de Goiânia, vizinha de Brasília, de onde eu falo. Um abraço aí, grande abraço. Enfim, nossa convidada deve estar chegando. Acredito que em alguns instantes ela já esteja aí. Enfim, boa noite, boa noite. Hoje temos a Adriana Bertolucci, que é mediadora de leitura, tem um projeto de incentivo na literatura para crianças. Na sexta-feira vamos ter direto da Itália a cantora Rosália de Souza, que é brasileira, mas tem uma carreira de mais de 30 anos na Itália. São 8 discos gravados, gravações aí com grandes nomes da música brasileira e também internacional, entre os quais Roberto Menescal, Marcos Valle e o jazzista italiano Nicola Conte. Enfim, Cacau Teixeira chegando, Marandubinha entrou, vou adicionar a nossa conversa aqui. Marandubinha. Opa. Não, eu acho que o Marandubinha entrou e saiu, porque eu adicionei aqui, boa noite, Sheila, mas ela não apareceu. Ah, tá aqui. Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Boa noite, Adriana, tudo bem? Oi, Marcelo, boa noite. Como vai? Tudo bom, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tá me vendo bem? Como é que tá essa luz? Tá tranquilo, tá assim ótimo. mesmo? Tô te ouvindo bem, te vendo bem, legal. Então, que bom. Boa noite, especial para Adriana Bertolucci, nossa convidada de hoje à noite. Boa noite a todos também. Adriana, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, todo mundo que está aí assistindo. Legal. Vou fazer uma brevíssima mesmo apresentação da Adriana e depois eu vou passar a bola para ela, porque ninguém melhor que a própria Adriana para falar dessa iniciativa tão interessante, tão legal, que serve de exemplo. É uma iniciativa realizada no Distrito Federal, mas, a meu ver, serve de exemplo para o Brasil inteiro. Então, a Adriana Bertolucci é formada em Letras, Português, pela Universidade de Brasília, a UNB, e ela é promotora de literatura infantil em Brasília, cidade onde mora. Coordena e atua como mediadora de leitura no projeto Marandubinha nas escolas, oferecendo para as escolas públicas uma formação em mediação de leitura, além de ler com os estudantes dessas escolas os livros de literatura infantil que estão disponíveis nas respectivas bibliotecas, que fazem parte dos acervos destes estabelecimentos de ensino. A Adriana também alimenta o perfil @marandubinha, que é isso que ela entrou aqui para conversar com a gente, com dicas e informações sobre literatura infantil.
E em 2020, ou seja, este ano, a Adriana lançou o seu canal no YouTube com leituras e contações de história, né, para o seu público. Então, Adriana, a primeira pergunta que eu te faço é curiosidade, que também não sei se todo mundo sabe, mas o que quer dizer marandubinha? Marandubinha. Vamos lá, Marcelo. A verdade, vou contar aqui para você, é que na verdade quem descobriu esse nome foi o meu marido, lendo um livro do Câmara Cascudo, que o Câmara Cascudo é a nossa grande referência da cultura popular brasileira, né? Inicial, ele junto com o Drummond ali no início na segunda metade do século passado, fizeram uma pesquisa muito grande em relação à cultura popular por todo o território brasileiro. E num livro do Câmara Cascudo, ele cita que em determinada tribo tupi existe o termo fazer a maranduba, que significa o ato de encontrar-se da tribo para contar as histórias, principalmente de como foi o dia, assim, aquela coisa de você encontrar com quem você mora no final do dia, sentar na mesa ou em qualquer lugar e contar como foi o seu dia, fazer essa narrativa oral, isso para eles é fazer a maranduba. E quando eu fui pesquisar, depois eu descobri também, olha a loucura da formação linguística, né? A linguística é uma área muito interessante. Fazer a maranduba eram também os relatos de guerra das cruzadas. Então, quando você coloca no Google maranduba, a primeira coisa que aparece é o contexto histórico do relato de guerra. Então, para não parecer que eu faço a guerra, que eu não faço a guerra, eu coloquei marandubinha para ter essa relação infantil. Então, na verdade, é um termo em tupi, que é essa coisa de encontrar-se com o que você considera família, né, com a sua tribo, da narrativa oral. Legal, muito interessante. Eu pelo menos, não sabia. Muito bom. É, Já é, na um te- primeira. é uma palavra que muita gente conhece, muita gente fala de vários termos, mas é isso, né? A gente vai forçando e aos poucos vira uma palavra do nosso cotidiano. Então aqui a gente fala, vamos fazer a maranduba. Uhum. Legal, legal. Eu queria saber então um pouco sobre o projeto Marandubinha, né? Enfim, qual que é o objetivo desse projeto? Quem que ele atinge, né? Qual que é a faixa etária, né, das crianças que Uhum, participam? sim. Eu atuo como promotora de leitura aqui em Brasília, Marcelo, eu atuo em algumas frentes, né? Como mediadora de leitura em eventos na cidade de Brasília, que é onde eu moro aqui no Plano Piloto, e criei então um projeto Marandubinha nas escolas. O Marandubinha nas escolas é, é um projeto que ele é oferecido para as escolas de ensino básico, de educação infantil até o Fundamental 1, que é o da nossa época até a quarta série, que hoje vai até o quinto ano, Uhum. né? Então, nesse projeto, como você falou, eu entro em contato com a escola, e tem três caminhos, três frentes de trabalho, porque eu acredito, Marcelo, que a formação de leitores ela não é um dever só da escola, ou só da família, ou só da comunidade, é de uma união de todo mundo, inclusive do Estado, né? Então, a primeira ação é a formação de mediadores de leitura, que eu faço com toda a equipe docente da escola, todos os professores, auxiliares e tudo, e entro também nas salas de aula para ler os livros com as crianças. Por dois motivos. Um, para entrar em contato com as crianças, que é o que eu gosto de fazer mesmo, e também para os próprios educadores verem como que eu faço essa mediação, né? Então, tudo que eu falei de teórico no curso, eles podem ver como que eu faço em sala de aula. E é muito importante, Marcelo, falar que esse projeto eu não chego nas escolas com o meu acervo, estou aqui com um monte de livro, olha, gente, tem esses livros de forma alguma, que aí não ia adiantar nada, né? Eu trabalho com os livros que as escolas já têm, que essas instituições já têm livros que foram distribuídos por políticas públicas até o ano de 2014, são livros de excelente qualidade, assim, eu entrei em várias escolas do DF, vários lugares, Gama, Planaltina, Paranoá, por todos os cantos. E em todas as escolas, olha, eu não vou dizer em todas as escolas do Brasil, porque eu não fui, mas eu sei que em todas as escolas que eu fui, todas têm esse acervo. Eu trabalho com os livros do acervo do PENAIC, que é o Pacto Nacional Alfabetização na Idade Certa,
políticas públicas que vieram depois de outras políticas que já existiam, como o PNBE, que é o Plano Nacional Biblioteca na Escola, que também distribuíram livros com uma curadoria excelente, né? São projetos que iniciaram lá muito tempo atrás, até no governo do FHC, mas tomaram peso, obviamente, no governo do PT, até quando o Haddad foi ministro, que foi o grande boom desse incentivo da distribuição de livros de literatura infantil contemporânea com uma curadoria excelente para as escolas. Então, o PNAE, que é o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, são caixas que tem cerca de 30 a 35 livros e que cada sala de aula recebeu uma ou duas caixas. Tem escola que tem a mais, assim, e de qualidade. Então, quando eu vou oferecer o curso para as escolas com esses livros. Quando eu vou ler com as crianças é com esses livros. E com isso eu incentivo também a aproximação da criança e dos educadores com o acervo que eles têm ali já dentro da escola. Legal, muito interessante você trabalhar com o próprio acervo da biblioteca, né? Porque realmente, como você falou, não adianta chegar lá e falar de Não adianta. livro tal, que às vezes eles não vão ter nem Exatamente. acesso ou condição de comprar, entendeu? Exatamente. E eles têm livros muito melhores, entendeu? Porque a curadoria desses projetos foi uma curadoria muito excelente. De excelência mesmo. Legal, que bom que tem esse acervo aí disponível, pelo menos aqui. Eu também não conheço a realidade às vezes a gente vai aqui em Goiás, que é um estado vizinho, já é um pouco Olha, diferente, eu já muda, fui, né? mas ó, uma política federal, então eu acredito que tenha. Eu tive a Uhum. oportunidade de ir para Correntina, na Bahia. Eu nem sei se foi no ano passado ou no ano retrasado. Esse ano tá tão louco que eu nem sei mais se foi no ano passado. Mas eu vi lá também, então eu sei que tem, né? Porque o PENAIC, quando no FNDE, tudo tem a ver com um pouco de política, né? Foi quando o pré-sal foi descoberto, isso foi muito fomentado também. Então eu Uhum. acredito que realmente chegou em todas as escolas. Eu espero. Legal. Eu queria saber assim, como é que as crianças reagem ouvindo essas histórias, enfim, desses livros do próprio acervo? Uhum. A recepção é sempre muito calorosa, sabe? Assim, no projeto, como eu vou como convidada, é uma pessoa de fora, e eu evito, não, eu nunca fiz, na verdade, uma apresentação, a mediação de um livro, aquela coisa assim, para a escola inteira, né? Porque a mediação de leitura é diferente da contação de história. Então, eu gosto de uma coisa bem mais intimista. Eu entro na sala, nas salas, perguntando por criança o nome. Então a receptividade é sempre muito positiva, é sempre muito carinhosa, com muita aglomeração e contato físico, que eu acho que eu não vou ter tão cedo, né, Marcelo? Mas muita gente acaba me perguntando sobre as tecnologias, né? Como e pelo contrário, eu acho que todas as vezes que eu apresento uma mediação de leitura, eu sinto uma carência até do público em relação a esse tipo de objeto, esse tipo de mediação na rotina deles, entendeu? Uhum. Porque exatamente o que eu ia te falar, te perguntar também era isso, né? Porque boa noite a todos que estão entrando, Sheila, Graça. Essa questão de em tempos de tanta tecnologia, às vezes você vê a criança ali mal sabe falar direito, mas eu vejo porque eu já vi mesmo casos de crianças às vezes que às vezes não sabe nem Uhum. falar, mas já está ali brincando com Já pode. tablet. Alguns já têm celular e Facebook, Instagram e tudo. Então, Uhum. assim, em tempos de tanta tecnologia disponível aí, claro que vamos falar disso também, não é para todos, né? Infelizmente, não Uhum. é acessível a todo mundo. Uhum. Mas às vezes, como é que se consegue ter com tantos atrativos, né? Você falou disso que elas sentem a necessidade de ouvir essas histórias, de se aproximar e tal. Sim, eu vou provar com a própria coisa aqui. Por exemplo, um tablet, um celular, não apresenta assim de forma tão chocante uma arte nesse nível, entende?
E quando se fala muito, por exemplo, isso tem muito a ver com a formação de leitor, principalmente na primeira infância, literatura para bebê é uma coisa que está muito em voga, está todo mundo muito falando, que tem muito a ver com a tecnologia. Todo mundo comenta, os bebês já fazem, né? Já é impressionante como os bebês já vão com o dedinho na tela do celular. Se você fizer a mesma coisa com o livro, ele já vai também. Né? Então, eu falo muito nos cursos, eu dou a formação para os professores, mas eu também dou curso para pais em formação de leitor em casa, né? E às vezes as mães falam assim, eu sou mãe também, tá, gente? Eu entendo. Às vezes a gente fala assim, ai, nossa, meu filho é muito inteligente, você tem que ver ele pegando o controle e apontando para a televisão, gente, ó, tem que ver ele indo com o dedinho. Porque ele tá vendo alguém fazer isso, entendeu? Não é uma coisa maravilhosa, um DNA evoluído, né? Então, se ele tem com frequência o contato com esse objeto e o contato com o mediador, ele muito cedo vai vir com o dedinho passar a página. Ele muito cedo vai vir com o dedinho querer fazer carinho no personagem. Então, no curso de mediação, por exemplo, eu falo da grande importância que é deixar a criança ter contato com o livro. Tem bebê que gosta de comer o livro, e lamber o livro, e mamar o livro, e é isso mesmo, né? É isso mesmo, ele está experimentando. Se você permitir, ele vai também. O celular é muito interessante, porque tem música, mas o livro tem uma coisa que o celular não tem, que é o que existe muita carência na infância também, que é a presença do mediador, de um adulto. Então, dentro das teorias que se estuda muito sobre mediação de leitura, o papel do mediador é fazer esse triângulo amoroso, que a Yolanda Reis, por exemplo, fala, entre o mediador, o livro e a leitura. Então, quando eu comecei o Marandubim, ele se iniciou com um blog, com uma parceira, a minha parceira Daila Duarte, que hoje seguiu outros caminhos da linguística, do ensino do francês, mas a gente sempre acreditou muito na literatura como afeto. Eu falo que a minha formação de leitora, ela envolve afeto. Então, se eu vou, por exemplo, no projeto Marandubim, ler para as crianças, eu preciso perguntar o nome delas, saber quem elas são. Isso o celular muitas vezes não tem. Então a tecnologia, às vezes, para criança, por mais que seja prático e muito barulho e muita coisa, não tapa aquele buraquinho do afeto, sabe, do carinho, do olho no olho. Isso, e isso para uma criança, ela vai preferir. Ela vai preferir. Entende? Então, o ato quando a gente está com um bebezinho, nanando um bebezinho, com ele, um contato pele a pele, cantando uma canção de ninar, que é a primeira poesia que a criança tem contato, se você colocar um celular no lugar ali do lado do berço, claro, eu entendo, muitas mães fazem isso, eu também, gente, já fui mãe, mas entende a diferença? Então, eu não acho que o celular vai substituir, que a tecnologia vai substituir esse tipo de arte. Eu acho que são vários caminhos de arte e é importante, eu acho, a criança ter contato com a tecnologia também. A minha filha está com 5 anos, né, na pré-alfabetização, já está ali catando os dedinhos nas teclas, que tem que aprender também, né? Essa geração vai aprender, mas sem deixar, então, acredito que uma coisa não vai, não deveria ou deva interferir na outra, entendeu? Legal, temos alguns. Karen Montija é uma grande parceira no Marandubinha. Eu preciso falar, então vou falar sobre ela porque muito do que eu sei sobre mediação de leitura eu iniciei em mediação museal, mediação em museu, e a Karen é uma grande referência, foi minha coordenadora de mediação em museu também, que eu já fiz muito. Que eu tenho muita Legal, saudade. parabéns. Parabéns. A Josiana Paganini, que é também da área de letras, também, e comunicação, falando que concorda inteiramente com o que você está falando. Obrigada. Ai, meu Deus, gente. Tô Legal. tentando ler aqui as coisas. Fala, querido. Eu vou lendo para você, pode deixar. Obrigada. Não, uma curiosidade. Que livro é aquele que você mostrou há pouco? Livro bonito. Olha, eu tô com um monte de livro aqui. Esse que você mostrou agora, qual foi? É o seguinte, esse aqui é o Enredoana. Enredoana é um livro escrito pelo Roger Mello, ilustrado pela Mariana Massarani, da Companhia das Letrinhas. Enredoana
Você sabe quem é Enredoana? Já ouviu falar, Marcelo, da Enredoana, essa pessoa, essa mulher Hum, maravilhosa? Ela é a primeira mulher uhum. que se tem registro na história, filósofa e poetisa. Enredoana, uma mulher maravilhosa, e o Roger escreveu a história dela. O Roger Mello é um autor daqui de Brasília. Ele é o único brasileiro a receber o prêmio Hans Christian Andersen, que é como se fosse o Nobel da literatura infantil, assim, sabe? O grande Oscar da literatura infantil. Uhum. E o Roger e a Massarani fizeram esse livro com, eu estou Nossa. mexendo aqui para ver, com vários tipos. A Massarani, ela usou diferentes tipos de ilustração, diferentes materiais aqui. E narra a história da Enredoana. Esse livro é lindo, gente. Adoro, adoro, adoro. E é assim, quando falam literatura infantil, o termo infantil não é que é só para criança, né, Marcelo? Eu acho que é uma arte que é acessível também à infância, de bebê, a pré-escolar, a escolar, adolescente, mas que é para todos. Então, hoje a literatura infantil é a arte que eu mais fruo, assim, que eu tenho uma fruição mais gostosa, é a minha favorita e me completa. Então, às vezes o termo infantil dá a entender que é uma coisa só para criança, mas é muito importante dizer que não é. Por exemplo, Enredoana é um livro que eu nunca li com a minha filha. Talvez eu já até tenha tentado, mas não é um texto que ela vai captar assim, né? Legal. Não, e eu achei interessante algo que você está colocando agora, de que a literatura infantil não é só para crianças, e também, às vezes, existe também uma visão equivocada, né, de que por ser infantil seria uma coisa assim, essa visão existe, né? Simplória, entendeu? O que não é Sim, verdade, porque as crianças elas têm justamente a percepção, às vezes, até mais aguçada da muito realidade que os mais, adultos. Então, muito mais que a gente. muita gente às vezes tem essa percepção de vai fazer uma coisa para criança, faz uma coisa muito Bobinha. bobinha. Uhum. Enfim, interessante Então, você colocar isso. justamente, é justamente isso, Marcelo. Quando eu falo que eu trabalho, eu estudo, eu entro em contato, eu promovo a literatura infantil contemporânea, né? Então, assim, eu não vou dizer nunca, mas até hoje eu nunca fiz, não sei no futuro, eu nunca usei Monteiro Lobato, por exemplo, né? E alguns outros autores e autoras, ilustradores, que no início da década de 90 tinha muito acesso, 80, que tinham ainda essa construção dessa obra que subestimava a capacidade intelectual da criança. É isso. Então, a literatura contemporânea hoje, ela não subestima de forma alguma o seu leitor. Até porque essa produção contemporânea, muitas vezes, ela já prevê um mediador, né? As editoras, os autores sabem que o livro infantil ele precisa de um mediador para existir, né? Para que aquela fruição ocorra com o seu leitor. Então, eles não são mais livros muito bobinhos, sabe? Tenho vários exemplos aqui, mas isso muito importante. É uma obra que não vai subestimar a capacidade intelectual de uma criança jamais. Uhum. Legal. E, enfim, eu queria saber, justamente que você estava tocando nessa questão das tecnologias e do tablet e tal, que não são descartáveis de maneira alguma, as pessoas vivem hoje Uhum. essa realidade, é uma realidade que faz parte da vida de Não tem quase como a todo gente mundo, negar. não tem como negar, nem por que negar, mas eu te Uhum. perguntaria o seguinte, você citou o exemplo do bebezinho já dando o livro, manuseando, pegando e tal. Qual que é a importância de você começar a trabalhar o hábito da leitura precocemente? Enfim, a gente vive num país que tem muitas desigualdades e muita gente, enfim. E às vezes não são pessoas que não têm acesso, que até têm acesso, tem curso superior, podem comprar livros e tal, mas não tem hábito da leitura, né? Às vezes porque não Exato, tiveram esse exato. incentivo. Então, qual que é a importância, na sua opinião, de desde cedo, como você está fazendo, muito bem, Uhum. esse trabalho? A importância, eu acho que o leitor, ele é leitor quando ele está lendo, né? Então, nos cursos, as famílias sempre me perguntam: como que eu faço para que meu filho leia?
Primeira coisa, você lê na frente dele? Você tem o hábito da leitura? Você lê os seus livros na frente dele? Você lê os livros dele com ele, o bebê? Então, a leitura, eu acredito que é como se fosse uma musculação, né? Você tem que fazer um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia. Então, uma criança que é igual alimentação, né? A alimentação da criança, se você cuida e acostuma, ela vai ter aquele objeto como parte do cotidiano dela. Como aquilo faz parte, ela sabe, assim como que ela sabe que uma boneca é uma boneca, que um quebra-cabeça é um quebra-cabeça, um livro é um livro. E como utilizar isso? Ela tendo isso no cotidiano dela, e não é assim, uma hora certa para ler, não, isso faz parte da rotina da sua família, né? Porque uma criança que vai chegar ali no ensino fundamental 1 já com essa facilidade, com essa paciência, com essa tranquilidade, a calma, porque a literatura ela tem um tempo, né? O tempo da leitura está na mão do mediador. O mediador pode ler muito rápido, mas ele pode estender aquele tempo. E quanto mais a gente acostuma o bebezinho, a criança, a ficar bastante tempo na página, a olhar, né, a formação do leitor na primeira infância é ensinar a criança a olhar o que ela tem que olhar. Quando ela chegar no ensino fundamental 1 e até no ensino fundamental 2, ela já vai estar muito mais tranquila. E aí ela vai conseguir ler os textos das questões, né, e depois ser um leitor. Porque eu acho que tem dois tipos de leitores muito importantes, assim, é uma opinião minha. Tem o leitor, e ambos são igualmente importantes, que é o leitor da fruição estética, né, a arte que nos humaniza e que é tão importante quanto, e o leitor que sabe de fato interpretar. Então, você é jornalista, você sabe, os leitores dos textos jornalísticos estão lendo e estão entendendo? Né? Por exemplo, depois das últimas eleições, a gente viu aí que, calma aí, tem uma parcela da população que está lendo uma coisa, mas não está questionando se é verdade, se está conseguindo entender o que está lendo. Então, e um precede o outro que precede o outro, né? Tanto a fruição estética vem antes da interpretação e os dois vêm. Esse momento na infância é muito importante para construir isso, construir esse corpo que vai conseguir se debruçar diante desse objeto artístico. Né? E é igual a introdução alimentar no bebê. Você vai introduzindo o arroz, o feijão, o legume e aí precisa de um mediador também. Né? Precisa do adulto que está ali o tempo todo. Agora, se o próprio adulto já não tem esse costume, não esperem que a escola também não pode fazer mágica, né? Essa influência do adulto tem pro bem e pro mal, né? Para o bem e para o mal, exatamente. Legal. Uma curiosidade, você acha que o quadrinho é uma boa porta de entrada para a leitura? Com certeza, com certeza. Nossa, acabou de chegar aqui em casa o livro do André Dahmer, como que fala, aquele quadrinista? Eu adoro quadrinhos, eu acho incrível, eu acho que é uma porta de entrada sensacional. Quando eu lembro que na época do estágio na UNB, é, eu entrava em sala de aula porque quando a gente faz estágio da licenciatura, a gente é quase da idade dos meninos, né? No ensino médio, a gente chega ali muito Uhum. parecido com eles. E é diferente, assim, você entrar numa sala de aula, Marcelo, e falar assim, quem aqui lê? Quero saber aqui, quem aqui lê? E não é essa a pergunta. Eu entrava perguntando assim, e aí, o que vocês estão lendo? Né? Porque o quem aqui lê já prevê que vão ter uns que vão ler que, ó... E leem, muitos leem a Bíblia e não consideram isso uma leitura, muitos leem quadrinho e não consideram. Então é muito importante falar que esse quadrinho que você está lendo é super interessante, que tem um mundo de HQ, produção nacional, produção internacional, produção contemporânea, produção... Que de HQ eu não entendo muito de autores, assim, não é uma coisa que eu saco tanto quanto literatura infantil, mas da importância, com certeza. Não, legal, eu te faço até essa pergunta porque, de fato, foi a porta de entrada para muita gente. Os quadrinhos, por exemplo, aqui você citou nacionais, né? Maurício de Souza, né? Ah, é? E Sim. hoje, Mônica, né? Turma da Mônica, Uhum, enfim, uhum, abre. uhum. Sim, com Legal, certeza. legal. A minha filha, a gente estava lendo aqui com a minha filha o do Tolkien, sem ser o Senhor dos Anéis, o outro, como é o nome, gente? Hobbit. O Hobbit. Eu ganhei uma edição infantil adaptada,
mas não infantilizada, né? Uma versão adaptada do Hobbit e lemos em história em quadrinho com ela e tem sido uma experiência muito interessante, assim, muito interessante. Quadrinho é muito legal, tem um ritmo e um movimento, como cada arte tem o seu tipo de envolvimento, né, do espectador. Legal. Eu queria saber de você uma questão, colocar uma questão, né? Já que você falou no começo sobre as bibliotecas, enfim, aqui do Distrito Federal, e você acredita até, inclusive, que como se tratava de uma política federal, esses kits de leitura, com vários livros que você definiu como muito, muito bons, né? Chegaram a espalhar aí pelo país. Mas a gente sabe que, enfim, também tem problemas diversos. Tem lugares, por exemplo, que sequer tem biblioteca, escolas que nem biblioteca tem, né? Tem até Isso é algumas uma questão. alternativas, como malas de livros, né? Projetos de Uhum, colocar livros na rua e tal. A uhum, pergunta que eu te faço, falamos também de exclusão digital, que tem a ver com exclusão social também, claro. uhum. Um país com tantas desigualdades e tantos problemas sociais, inclusive analfabetismo ainda é uma preocupação. Como promover o hábito de leitura, né, com tantos obstáculos, né? Sim, você começou falando do que eu acredito, assim, eu acho que além do mediador e da influência, da cultura da leitura, o que é importante, assim, e indiscutível é biblioteca. A gente precisa de bibliotecas públicas, a gente precisa de bibliotecas públicas infantis, bibliotecas comunitárias, né? Eu tive a honra, né, e a grande oportunidade de ser coordenadora da biblioteca Roedores de Livros. É uma biblioteca que fica num shopping popular na Ceilândia. Então eu recebia os filhos dos feirantes ali no contraturno da escola. E nesse momento que a existência de uma biblioteca com um mediador de leitura, cara, isso já faz muito sentido. E cada um ali tinha o seu celular, tinha as suas tecnologias, mas eu acho que para a formação de leitor a gente precisa de incentivo na construção das bibliotecas, mas lembrando que não adiantam projetos que fazem doações de livros, projetos que constroem. Não adianta uma biblioteca construída e um monte de livros se você não tem um bibliotecário que organize aquele acervo, um mediador de leitura que consiga ter essa sensibilidade, sabe? Uma pessoa que chegue para indicar um livro para você, que conheça o seu público. Isso é a formação de leitor, né? Isso é muito importante. Meu sonho de consumo, assim, de princesa, de realização de vida é ter a minha biblioteca comunitária infantil, assim, porque isso é muito, muito importante. E aí você falou, Marcelo, do projeto. Tem escolas que não têm biblioteca. Isso é um ponto que eu até não falei no início. Em todas as escolas que eu fui, tinham as caixas conforme eu falei. Mas em nenhuma escola, nenhuma não vou falar nenhuma, na escola Parque tem uma biblioteca maravilhosa, da 308 do Sul. Mas as escolas, elas têm salas de leitura e não bibliotecas. Isso porque isso é um ponto que eu vi na maioria das escolas. Porque para ter biblioteca, o governo precisa fazer um concurso para bibliotecários. E aí é uma coisa diferente, não sei se é um edital diferente, eu sei que não existe isso, e aí geralmente as salas de leitura, elas recebem alguns professores que foram remanejados. Então eu vi casos de professores que não gostam de crianças, assim, que estão com problemas, e aí põe na sala de leitura, remaneja, escolhe, põe na sala. Professores que têm dificuldade com voz, põe na sala de leitura. E aí tem-se ali um adulto que de fato organiza e cataloga, que é muito importante, mas é preciso, Marcelo, eu sinto também que essa profissionalização do mediador de leitura dentro de uma biblioteca e de um bibliotecário tenham também, entendeu? Então, só doar os livros não é suficiente para formar um leitor, eu acredito. Uhum. Algumas observações, a Gioconda, que está aí, fez umas observações sobre o. Você citou Mônica, né? Ela citou Ziraldo, o menino maluquinho, falando Aham. até que o sobrinho dela de 9 anos lê e gosta. É outra referência em quadrinho, que também é uma literatura também, né? Ai, gente, Flicts, o que é Flicts, né? Eu acho que Flicts é o grande.
boom aí, inicial nosso da literatura. Uhum. Legal. Essa questão de não ter essa estrutura, né? Isso que você comenta agora é triste, né? De não ter uma visão de que aquilo ali pode ser um ambiente de estímulo ao conhecimento, ao aprendizado, à leitura, à educação, enfim, uma visão às vezes que infelizmente tem no serviço público, de certa não dá para generalizar, claro, mas em alguns setores tem um pouco isso, né? Aquela pessoa que está ruim, que está com problema, que tá não sei o que, joga não sei aonde. E aí, um ambiente tão importante como o que você nos fala, né? Ter essa coisa, uma pessoa que não gosta de criança, que tem que lidar com Até. criança, né? Gente, pelo amor de Deus, estou falando que todas as salas de leitura, mas é porque é uma realidade mesmo, é uma realidade, assim, né? Você conversa com as professoras e é isso. E assim, existe um curso superior que se chama biblioteconomia. Sabe, você precisa desse profissional dentro dessa biblioteca. Tá aí uma coisa que eu não sei fazer, que é organizar, catalogar, sabe? É um curso Uhum. fantástico de pessoas que sabem ajudar uma pessoa a fazer uma pesquisa dentro de um acervo, né? E isso é muito importante para a formação de um leitor também, né? Inclusive, isso a gente vê até nas livrarias, né? Às vezes você chega numa livraria, né? Hoje não existe Uhum, mais loja de disco, mas uma época existia loja de disco, você ia comprar um disco e tinha lá um vendedor que não tinha sim, capacitação, não conhecia música. E às vezes você perguntava, por exemplo, sobre um determinado artista, e às vezes tinha um disco, ele não sabia informar. Nas livrarias você não vê um pouco isso, às vezes, como tem nessas salas de leitura que jogam olha, o servidor que às vezes não está rendendo bem e tal. Às vezes, numa livraria você chega e a pessoa que está ali não tem interesse literário. Claro, alguns têm, claro, não estou aham, generalizando, mas sim, existe isso um sim, pouco no comércio, né? Somente as redes existe. maiores, mais comerciais. Assim, eu acho que não existe mais literatura infantil em Brasília, assim, a coisa foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo, hoje em dia é tudo online, tivemos um ano completamente online, todo mundo me pergunta onde eu compro os meus livros, gente, eu compro muito em sebo, hoje mesmo eu fui no Sebinho, ali na 406, mas infelizmente eu compro tudo em São Paulo, então quando eu vou a São Paulo eu faço uma grande compra anual, assim, porque em São Paulo tem livrarias infantis especializadas. Isso não tem aqui em Brasília, assim. A Daila Duarte, que criou o Marandubinha comigo, ela foi vendedora da Livraria Cultura da seção infantil. E ela era uma dessas que sabia tudo, assim, de tudo. Mas nem existe mais essa seção da Livraria Cultura, sabe, A cultura assim. está bem mal das pernas. Isso tudo que está acontecendo, né? Essa coisa dos impostos, enfim, tá complicado, tá complicado. E como é que você compra um livro infantil online se você não conhece? É difícil, né? Uhum. Não, uma coisa que eu queria só aprofundar um pouco mais com você, essa questão do papel do mediador de leitura, né? Que a gente, no começo a gente estava conversando e eu falei contação de história, você falou, não, que contação de história? Quem contar, contador de história é uma coisa, mediador de leitura. Fala um Uhum. pouco mais sobre esse papel do mediador da leitura, né? Você já falou, mas queria aprofundar um pouco mais, até para a gente não confundir. Não é só alguém que vai lá ficar contando uma história, né? Tem um trabalho e sem Claro, menosprezar também o contador de história, que é fantástico, são fantásticos. que Mas eu são queria saber um pouco mais fantásticos. sobre o trabalho geral do mediador. Com certeza, com certeza. Eu acho que eu consigo explicar melhor fazendo uma comparação, sabe, Marcelo? Então, eu já fiz muito contação de histórias, eu sou também contadora de histórias, né? Lá no próprio CCBB. Nossa, já contei muita história no CCBB. Mas quando eu vou contar uma história, Marcelo, eu quero que o público olhe para mim, para minha performance corporal, que faça a interpretação do meu jogo de voz, sabe? Da história ali que eu estou contando, mas que eu também estou contando. O público tem que olhar para o meu corpo. Quando eu estou mediando um livro, tô com o livrinho aqui, eu preciso que a criança olhe para o livro. Então não tem figurino necessário, não tem maquiagem necessária, não tem música necessária, não é nada disso. Eu preciso que a criança olhe para o livro. Então, naquele momento, eu estou aproximando a criança do livro e não de mim. Isso é muito importante. Então, eu posso até
fazer uma contação de uma história que eu tirei do livro, mas aí eu não estou incentivando a leitura, eu não estou promovendo a leitura, eu só vou promover a leitura se eu tiver com o livro na mão, se eu estiver deixando a criança encostar no livro. Porque isso é muito importante. Na hora da mediação de leitura, a criança pode falar no momento que ela quiser. Não é uma apresentação que eu estou com o microfone e a plateia que tem que estar em completo silêncio. Pelo contrário, quando eu entro na sala de aula, eu sempre faço a piadinha. Sempre. E é sempre a mesma resposta das crianças. Eu falo, gente, eu tô aqui, vocês sabem para quê? Para contar uma história? Não, eu tô aqui para ler um livro para vocês. E para ler um livro, vou precisar de... E aí as crianças de cara falam, silêncio. Aí eu, não é silêncio não. Eu preciso saber o nome de vocês, como é que eu vou ler um livro para vocês se eu não sei o nome de vocês? E aí isso já quebra um pouco, porque o que eu quero é trazer essas crianças comigo. Durante uma mediação de leitura, eu vou lendo o livro e eu olho no olho das crianças e vejo quem está entendendo mais, quem está entendendo menos. Elas falam, a partir do que elas falam, eu comento, continuo a ler, e aí o outro fala. Então, a mediação é uma interpretação coletiva. Não é interpretação coletiva, porque acaba que cada um interpreta, né, que está na sua cabeça. Mas é um espaço aberto de participação. Na contação é como se fosse mais uma apresentação. É claro que durante a contação pode existir esse momento, mas não é o caso. Então, a mediação ela prevê que a criança leitora participa da leitura também, e não só o mediador. Porque aí, então, é uma leitura oral, né? Uma leitura oralizada, dramatizada, que seja. Mas aí não tem a participação do público. Como se fosse uma quebra da quarta parede, assim, interativa. Entendeu? Então é muito importante que as crianças toquem nos livros. Quanto menor a criança, eu falo sempre para a criança, vamos fazer carinho no personagem, faz carinho, põe o personagem para dormir, dá um beijinho, né? O que eu quero é aproximar a criança do livro, esse é o meu objetivo. Na contação de história, se eu não estou com o livro, eu não estou aproximando, né? Eu estou formando um público de teatro, de performance, tão importante quanto. Bom. Eu tô até com a caneta aqui, porque eu gosto de ficar com a caneta aqui para anotar dicas, né? Você já anotei a primeira dica que você passou pra gente, mas agora eu vou ficar com a caneta aqui, que eu gosto desse momento de ficar anotando. Te perguntar, você citou há pouco alguns autores mais antigos que você acha que subestimavam um pouco a criança, né? Enfim, uma visão infantilizada da infância. Mas dentre os autores mais tradicionais de literatura, digamos, infantil brasileira, depois eu vou perguntar sobre os contemporâneos, indicações. Mas dentre os antigos, tem alguém que você admire? Gente, assim? Tem. E eu vou começar com ela aqui, eu até separei. Ângela Lago. Conhece Ângela Lago? Olha, a Ângela Lago, ela tem um trabalho com pontilhismo, gente, que é fantástico. Meu Deus, é fantástico. Eu tive a oportunidade de ver os originais dela numa exposição. E ela tem um trabalho com pontilhismo e perspectivas, quase uma coisa meio Escher, assim, sabe? Fantástica, fantástica. Eu acho que todo mundo leu algum livro da Ângela Lago quando era pequena. Eu peguei esse aqui, que é A Festa no Céu, um clássico, uma história clássica. Contada. Então, o que eu gosto também, Marcelo, da literatura infantil é que no mesmo objeto artístico, ela une artes visuais e literatura, né? E tem umas pessoas, uns seres humanos, assim, muito abençoados que escrevem bem e ilustram bem. Olha, eu acho vocês incríveis, porque eu só sou mediadora mesmo, não faço nada dessas coisas. E a Ângela Lago é um desses exemplos da galera mais antiga. O que mais? Também tem a da Bruxonilda. Lembra da Bruxonilda? Sim. Tudo muito legal. Mas você acredita que eu tenho pouca coisa desse pessoal mais antigo? Eu tenho mais do que eu separei aqui, só Angela Lago mesmo. E o Ziraldo. Flicts eu ainda não li. Menino Maluquinho com a Amora. A Amora é minha filha. Mas Flicts é muito legal. Enfim, tem muita gente que não subestimava a Ruth Rocha, por exemplo, a capacidade intelectual da criança, né? A questão é que hoje, na contemporaneidade, o livro infantil, ele
ele tem um designer gráfico, um trabalho gráfico que não se tinha antigamente muito também. Ricardo Azevedo, Evelyn, com certeza, eu estou com vários dele aqui para falar. Ricardo Uhum. Azevedo, que é como se fosse o Câmara Cascudo, assim. Ele tem uma pesquisa fantástica de narrativa oral do Brasil inteiro, tenho vários livros dele. Quais que Cultura você da indica aí? Todos, do Ricardo Azevedo, todos. Olha, então a professora que não conhece o Ricardo Azevedo, porque ele está em todas as salas de aula, ele tem vários Qua- livros, vários livros. E ele Quais ilustra que também. você tem Ó, na mão aí? Vou te pedir para você falar até o nome, porque aparece invertido. Ai, gente, aparece invertido. Do Ricardo Azevedo eu tenho esse que é No Meio da Noite Escura, tem um Pé de Maravilha. São contos orais, tem esse que é... Ai, o mais famoso de todos não está aqui, que são os Contos de Enganar a Morte. Tem uma grande amiga minha que foi professora da musicalização infantil da escola de música por muitos anos, a Ana Paula, e ela me conta que ela lia muito as histórias dos Contos de Enganar a Morte do Ricardo Azevedo na escola, na aula de música, né? Então é uma prova de que não precisa ser, a formação de leitor, ela não é só na aula de língua portuguesa lá no Ensino Fundamental 2, entendeu? Ela é no café, ela é no parque, ela é no evento. A Evelyn falou o Jonas Ribeiro, daqui de Brasília também. O Jonas é contemporâneo, né? Tem muita coisa. O Jonas é um cara que publica muito pensando nas escolas. Também, isso é muito legal, tem muito livro bacana dele. Mas o que mais? Você quer mais indicação, Marcelo? Claro, claro, com certeza. Ah, e tem esse Mostra casal pra aqui gente aí. maravilhoso, que é contemporâneo, né, pessoal? Acabou que eu separei aqui mais os contemporâneos. Claro, claro. De poesia que eu gosto muito, que é o Lalau e a Laura Beatriz. Peraí, eles são o contrário, ela escreve. A Laura Beatriz, é tudo junto, Laura Beatriz ilustra e o Lalau escreve. E eles têm várias coleções de poesia de animais brasileiros. Aí tem de animais filhotes dos biomas, de todos os biomas, dos biomas separados. Eu tenho 2 ou 3 mais brasileirinhos, novos brasileirinhos. Aí tem de árvores. é, e eles fazem. Ai, será que é aquarela? Não, não é aquarela. Será que é pastel? Eita, não sei. Mas são ilustrações super legais e pequenas poesias que podem ser lidas para crianças desde pequena, né? Esses são brasileiros. Lalau e Laura Beatriz são casados. Brasileiros, que mais que eu tenho aqui? Ah, eu tenho isso aqui que é muito legal, que eu peguei para mostrar o que é a produção contemporânea. Eu vou até chegar para trás aqui, gente. Que é do Tino Freitas. Tino Freitas é outro nome. E quando vamos ter um livro da Adriana? Não, gente, eu não escrevo, não. Eu só sei ler para as crianças. Olha só, vou mostrar esse livro aqui, Marcelo, que você vai conseguir entender bem o que é essa coisa dos novos formatos contemporâneos do livro. Esse livro o Tino escreveu e o Ivan Zig é Z-I-G-G. Ivan Zig tem muito HQ também, tem uma série que ele publicava na... Você conhece ele? Na... Ai, eu não lembro em que revista, um personagem chamado Rex. E esse livro, ó o formato dele, ele começa assim, e aí vem pra cá, abre pra cá, depois ele abre assim, depois ele abre assim, e ele ainda desdobra aqui maiorzão, entendeu? Pô, isso pra criança é super legal, vai dizer que um celular é mais legal que isso aqui? Não é não, isso aqui é... Esse chama, esse Esse livro chama. chama Quem Quer Brincar Comigo? Ó, ótimo para presente, você acha fácil no Sebos. Esse aqui é meu, eu comprei no Sebos. É da editora Abacate, mas se eu não me engano agora ele tá pela Companhia das Letrinhas, gente, não sei. Quem Quer Brincar Comigo? Interessante. Aí, ai, tem muita coisa aqui. Nossa, é muita coisa. O que mais que você quer saber, Marcelo? Vai falando, senão eu não paro de Tá. falar, pelo amor de Deus. Não, não, mas o objetivo é justamente te ouvir. Você fala de uma forma muito encantadora, né? Enfim, a gente fica ouvindo você falar com tanto conhecimento e tantas coisas interessantes para falar sobre a literatura
infantil e a literatura em geral. Mas eu queria que você falasse um pouco primeiro sobre o seu perfil do Instagram, né? O que que as pessoas encontram lá, e depois sobre o seu canal do YouTube. Uhum. A Evelyn acabou de falar do canal do YouTube. No o Instagram a gente criou. é, eu comecei com um blog, sabe, Marcelo? Mas blog é porque o Marandubinha surgiu junto com a minha maternidade. E aí, gente, e aí é uma complicação, né? Você dividir isso tudo. Então, o blog acabou que eu não consegui mesmo é, continuar alimentando ele. O Instagram ficou mais fácil para mim. E agora que a minha filha já não é mais um bebê, agora a coisa vai deslanchando mais fácil. Então, no Instagram, eu dou dicas, eu é onde eu faço a publicidade do meu projeto, é a minha publicidade, né? Porque a gente também precisa de patrocínio e essas questões. Então, ali no Instagram é onde eu aviso onde que eu vou estar na cidade, o que que eu vou fazer, e dou muitas dicas, principalmente do que eu estou lendo aqui, porque o Marandubinha eu tenho um número de acervo que eu falo que é a biblioteca itinerante do Marandubinha, e sempre quando o livro que eu estou lendo, o livro que eu leio, que eu pego, ou que eu estou lendo com a minha filha, ou que eu vejo que esse livro é muito legal para tal aula, eu estou sempre postando ali, ou nos stories, ou no feed mesmo. O seu perfil é @marandubinha, não é Arroba isso? Marandubinha, só isso. Aqui Já no é complicado Instagram. demais no Instagram. Não é facinho. E o canal do YouTube? Ai, menina, esse canal no YouTube começou nesse ano atípico, porque é isso, o meu papel de mediadora é estar perto da criança, não tem como, né? Então, num contexto de crise sanitária, impossível, impossível, e até mesmo empréstimo de livro, né? Quando a gente está falando lá do projeto Marando Bem nas escolas, da importância e tal, eu, as crianças têm os livros, mas os livros estão na escola, ela não está podendo ir na escola, não tem como também fazer empréstimo de livro, como é que vai higienizar o livro, assim? Então, o YouTube entrou como a possibilidade para 2020 mesmo, é tudo muito novo para mim, porque YouTube, você tem que saber gravar, fazer iluminação, fazer maquiagem, não sei o que, cenário, áudio, dadadã, editar. Eu tenho uma equipe que me ajuda à distância, né? Então eu tenho uma editora. E lá no YouTube eu estou fazendo mediação de livro. Tem alguns vídeos com a leitura completa dos livros, alguns vídeos que eu li um conto de uma coletânea de contos. E voltei na contação de história. Então tem também vídeos com contação de história. O próximo também vai ser de contação de história. Eu gosto muito de história de bicho, são os tipos de. Cada contador de história tem o seu tipo, né? Que gosta mais. A minha, com certeza, são histórias de bicho, adoro. E vai ter também no YouTube, que eu acho que eu tô sentindo ainda, né, Marcelo? Tô entendendo essa coisa do YouTube. A contação, eu acho que a contação encaixa melhor pro YouTube. Eu tenho essa sensação, sabe? E ela faz mais a jogada. E não deixa de promover o livro, né? De fomentar, eu falo de onde eu tirei e tudo. Então, no YouTube, sigam lá o canal do YouTube, Marandubinha, vídeo todas as sextas-feiras. Ou seja, sexta que vem tem vídeo novo já. Depois de amanhã tem o vídeo A Tromba do Elefante, uma história que eu contei muito no CCBB e que eu voltei porque é aquela história que a gente mais conta, que a gente mais gosta, eu tive que colocar. Uma história que eu adoro. Mas que é muito difícil, né, Marcela? Porque mesmo sendo uma coisa a contação é uma coisa que o público não interage, mas eu olho para o olho da criança. Eu olho ali para a reação que ela está tendo, às vezes eu faço uma piadinha, existe essa interação. E na câmera não tem muito, então eu estou aprendendo a lidar, sabe? Com Uhum. com esse novo formato. Não é fácil, não. Não vou mentir, não. Não, você domina já o assunto e está presente em várias redes, né? Isso é interessante. Facebook tem também? Marandubinha no Facebook? Eu tinha, mas eu acabei desativando a minha conta no Facebook, agora eu tô só no Instagram mesmo.
Instagram e também no YouTube, né? Com no os vídeos, YouTube. com contação de histórias. Isso. Já tem muitos vídeos lá no canal? Ainda não, tô com acho que tem 5 ou 6 Ah, vídeos. tá. É. Tô, Uhum. tô aprendendo, eu ainda não tenho nem o tripé, eu tenho que comprar um tripé. Uhum. Porque, gente, é muito complicado, assim, entre no meio das professoras esse ano ficou muito essa piada, né? As professoras falando, ai, tô cansada de ser youtuber, quero voltar a ser professora. Gente, eu quero voltar a ser contadora de história, mediadora, porque youtuber é muito complicado, então é aos pouquinhos, eu converso muito com a minha editora, a Sofia, ela até entrou aqui na conversa, né, Sofia? Me ajuda com a luz, me ajuda com isso, aí você grava um, fica bom, e aí o foco, tô aprendendo ainda. Mas abre perspectivas também, né? Porque você tem um alcance pela internet, né? Enfim, Com certeza, de, com ao mundo certeza. inteiro. E é muito legal também, uma excelente forma de divulgação no meu trabalho também, né? E do projeto, que é o mais importante. Eu acho que meu carro-chefe é o Marandubinha nas escolas, então. E a gente precisa de patrocínio, a gente precisa de divulgação, a gente tem que pagar as contas, então eu acho que o canal no YouTube ele ajuda muito nesse sentido também, né? Não, e quem sabe em breve, né? A gente ainda não sabe como é que as coisas vão se processar, né? Estamos ainda com essa pandemia, infelizmente, vitimando muita Uhum. gente, ainda sem um horizonte, né? Embora se fale muito da vacina, mas quem sabe em breve a Adriana Bertolucci possa, em breve, daqui a alguns meses, voltar, né? Toda com o Ai, não, com Marandubinha, né? certeza. Tudo. Aí vai ser completo. Aí vai ser YouTube, vai ser nas escolas, vai ser nos cafés, vai ser em todos os lugares. Que aí eu quero continuar. Agora que eu Legal. comecei também, eu peguei o gosto pelo YouTube, agora eu vou continuar também. É, Se como você inscrevam mesmo no falou no canal. começo, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Enfim. Sim. Tá certo. Adriana Bertolucci, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, quase uma hora já de live, e eu queria te agradecer muito você ter aceito o convite e ter trazido essa apresentação fantástica do seu trabalho, um trabalho maravilhoso. Eu acho que Obrigada, toda Marcelo. iniciativa que serve para estimular a leitura, a educação, o aprendizado merece nossos aplausos. Aplausos para você, parabéns. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada. Enfim, e principalmente também de lidar com as crianças, né? De pensar nas crianças, de pensar no ensino público, né? Que também Sim. às vezes tem tantas carências, né? Mas com iniciativas dessa Uhum. consegue se, enfim, quem sabe uma nova geração de leitores, até de escritores e de tantos outros profissionais, mas sempre leiam, né? Obrigada, que bom. O nosso objetivo é uma sociedade emancipada, leitora e tudo mais. Tá bom, Muito Adriana. Eu obrigada, desejo gente. então, só repetindo aí, @Marandubinha é o Instagram do projeto e o canal do YouTube é Marandubinha, não é isso, Marandubinha também, Adriana? exatamente. Exatamente. Tem o Tá link bom, na bio do gente. Instagram, tem o link do último vídeo sempre. Tá certo, Adriana Bertolucci. Queria agradecer mais uma vez pela sua fantástica explanação sobre o seu projeto, que é maravilhoso, Obrigada. mas também te agradecer pelas dicas, né, preciosas aí de livros de literatura infantil. Sempre bom ter novidades, ter indicações aqui para a gente mesmo também aprender, né, continuar aprendendo e lendo. Que bom, muito obrigada. Eu que agradeço, Marcelo. Tá bom, gente. Eu também, além de agradecer especialmente para a Adriana, mas eu vou agradecer a todas as pessoas que participaram dessa live hoje, que estiveram com a gente aqui, que se manifestaram, elogiando o trabalho da Adriana. Beijinho para a Amora, diz o ateliê da Dina. Amora é sua filha, não é isso? Sim. Tá certo. Gente, muito obrigado. E só mais um toque final, essa live ela vai ficar disponível no perfil aqui do Instagram, o Marcelonca, que é esse perfil aqui que a gente Uhum. está fazendo a live, depois vai para o YouTube, depois eu vou pegar o e-mail da Adriana para mandar o vídeo para ela também, para ela publicar nas redes dela. Obrigado Ah, mais uma legal. vez, Adriana. Boa noite e sucesso para você sempre aí com Marandobinha. Obrigada, obrigada, gente. Boa noite. Se cuidem. Fiquem em casa. Se cuidem. Valeu, Cristiane Bertolucci. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Abraço a todos e todas.